Olá, meus amores! Vamos para mais uma história? O nosso tema de hoje é a tolerância. E na tolerância, nós temos uma quadrinha que diz assim: tolerar é primeiro ter respeito e procurar não fazer desavença. Saber que cada um tem seu jeito, com costumes, raça, país e crenças. O importante é respeitar os direitos e saber conviver com as diferenças. Hoje, a nossa história sobre a tolerância envolve um menino chamado Reese e uma foca muito linda, muito engraçadinha, chamada Sonny. Vamos ouvir? Reese é um menino de 10 anos que mora em Stavanger, cidade nas regiões dos fiordes noruegueses, as grandes montanhas com vistas fantásticas da natureza. Seu passatempo preferido é caminhar pelos fiordes com seus amigos, subir as montanhas e apreciar a vista. Em suas caminhadas, ele sempre encontra grandes famílias de focas à beira do mar. Ele costuma parar para observar seus comportamentos e sons. Mas uma, em especial, chamava a sua atenção, pois sempre que ele a via, estava agindo de forma diferente do grupo. Ele poderia jurar que ela também o observava. Por isso mesmo, apelidou a foca de Curiosa. Certa noite, o pai de Reese, que trabalhava como repórter na emissora local, chegou entusiasmado. Eu tenho uma grande notícia para todos vocês, família. Vou cobrir o Prêmio Nobel da Paz em Oslo. E sabe o que é melhor? Vocês todos podem ir comigo e participar desse evento mundial. É genial! Vamos amanhã à tarde. Os pais e os 2 irmãos de Reese vibraram com a notícia, mas ele não ficou empolgado em viajar para a capital da Noruega. Pai, eu combinei de subir a montanha com meus amigos. Além do mais, vai ter um monte de gente e que eu nem conheço, resmungou Reese. Filho, é um evento importante. Todos os jornalistas levam seus familiares também, disse o pai. É uma oportunidade para conhecer outras culturas. Seus amigos entenderão. Reese não disse nada, só acenou com a cabeça e foi para o quarto. No dia seguinte, ele saiu cedo de casa. Queria caminhar, mas estava desanimado. Sentou em uma pequena elevação e ficou apreciando as focas. Elas pareciam felizes, sem obrigações, sem precisar ir onde não queriam. De repente, ouviu uma voz bem de pertinho dele. Oi, meu nome é Sonny. Não quis fazer sua longa caminhada hoje? Surpreso, ele olhou para trás e deu de cara com a foca olhando atentamente para ele. E era justamente aquela que ele apelidou de Curiosa. Não estou muito animado para caminhar, respondeu um pouco assustado ainda. E por quê? Perguntou Sonny. Depois de alguns segundos encarando aqueles olhos que pareciam bolinhas de gude ou 2 grandes jabuticabas, Reese respondeu: Vou para Oslo hoje de tarde com minha família.
quero ir, porque eu combinei de caminhar com os meus amigos. Mas parece que tem um prêmio Nobel acontecendo. Um monte de gente que nem conhece, mas aquelas roupas sociais. Ai, é tudo muito chato. E já vi tudo. Você precisa ter mais tolerância com as coisas, meu rapaz, disse a foca. Tolerância? O que é isso? Falou Reese sem um mínimo de interesse. Olha, Reese, eu vou tentar te explicar. Começou Sony. Tolerância é aceitar e respeitar as diferenças em nosso convívio e aproveitar a oportunidade para aprender algo novo. É uma habilidade muito importante e necessária nos dias de hoje, pois precisamos aceitar que outras pessoas têm costumes, raças, religiões ou nacionalidades diferentes da nossa, Reese, explicou a foca. E ela continuou: é entender que todos têm direito de ter as próprias opiniões, vestir-se de um jeito particular, ter suas próprias crenças e parecer diferente do que estamos acostumados com o nosso dia a dia. São as diferenças que nos tornam tão especiais, nos fazem crescer, nos fazem aprender uns com os outros. As diferenças nos faz melhorar a relação com a gente mesmo e com o mundo. Se ficarmos preocupados com o que o outro fez ou deixou de fazer, se isso agrada ou não agrada, acabamos não fazendo a nossa parte para um mundo ficar melhor, concluiu a foca. Veja o meu caso. Por exemplo, está vendo George ali? Falou Sony, apontando para uma grande foca no meio das outras. Nossa família é muito grande e temos pouco espaço para ficar nas pedras para tomar o sol. Assim, precisamos ficar uns sobre os outros. E isso não é tudo. George vive gritando comigo. Sei que tenho que compreender e ser tolerante nessas horas. Se eu fosse reclamar de todos os incômodos com ele, com o George e com as outras coisas, ficaria piores ainda. Tudo ficaria pior para mim e para todos. Reese então entendeu que a convivência com as diferenças fazia do mundo um lugar mais belo e que a prática da tolerância entre as pessoas deixava tudo mais pacífico e chegou a uma conclusão. É verdade, eu não tinha percebido no George e as diferenças entre vocês. O quanto são numerosos e cada um tem o seu jeito. E mesmo assim, o quanto aprenderam a se respeitar e conviver uns com os outros bem juntinhos. Imagino que se já não praticassem a tolerância, aconteceriam muitas brigas e não seriam assim tão pacíficos. Puxa, vocês deveriam ir para Oslo. Vocês merecem o Prêmio Nobel da Paz, falou Reese, abrindo um largo sorriso. Sony riu também e respondeu: não é para tanto também. As pessoas que recebem o Prêmio Nobel da Paz fazem um trabalho incansável durante toda a vida para melhorar o entendimento entre as nações. Elas trabalham muito para solucionar sérios problemas. Pessoas como Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi e tantos outros lutam pacificamente para tornar o mundo
um lugar melhor para se viver. Nesse momento, Reese lembrou-se de seu compromisso. Eles se despediram, mas com a promessa de que o menino voltasse depois de sua viagem a Oslo para contar tudo o que tinha acontecido. Dentro do carro, a caminho de Oslo, com toda a família, o clima estava em pé de guerra. Os irmãos Reese reclamavam que estava apertado, que não conseguiam mexer os braços ou esticar as pernas, que o carro estava abafado, com cheiro estranho e que a música que os pais estavam ouvindo estava alta ou incomodando. Reese, então, teve uma ideia para pacificar, lembrando da conversa que teve com Sonny. Vamos jogar tolerância? Fez-se um silêncio e todos olharam para ele, curiosos, sem ter a menor ideia de que tipo de jogo era esse. Nesse jogo, cada um deve dizer algo que fazemos ou nos ensine a tolerar e respeitar uns aos outros. A única maneira de perder nesse jogo é dizer algo que magoe os sentimentos da outra pessoa, explicou Reese. A mãe dele foi a primeira a dizer: eu aprendi a tolerar os chulés dos calçados do Reese depois de suas longas caminhadas. E abriu um largo sorriso. Até o final da viagem, todos riram com as frases de cada um sobre o que tinham que tolerar. Uma maneira bem divertida para manter o respeito, a harmonia e a paz entre eles. Quando chegaram em Oslo, o pai de Reese elogiou sua iniciativa de começar o jogo. Meu filho, seu jogo nos distraiu e deixou a viagem mais engraçada. Fez pensar também sobre as atitudes que tomamos, da forma individual e coletiva para conviver com as diferenças. E o seu jogo mostrou que a tolerância pode trazer a paz. Se você continuar a pensar e a agir assim, estaremos aqui um dia, mas dessa vez para vê-lo receber o Prêmio Nobel da Paz. Sorriram um para o outro e foram pegar as bagagens no carro. Durante o evento, Reese conheceu crianças de todas as partes do mundo. Alguns deles com roupas e aparências bem diferentes dele. Ele ouviu muitas línguas diferentes e também fez muitas amizades. Ele estava feliz por ter ido, disse para a família. Eu percebi que não importava o quanto diferentes somos uns dos outros, ou o que vestimos, ou o que acreditamos, pois temos uma coisa em comum. Todos somos crianças que acreditamos em um mundo mais bonito, cheio de tolerância e paz. Um mundo melhor para todos. Tolerância é aceitar as diferenças existentes entre as pessoas. Cada um de nós tem suas tradições e crenças e precisamos respeitar as diferenças. Cada qual tem o direito de expressar a sua opinião, mesmo que ela seja diferente da nossa. Aprender a ser tolerante é ter um compromisso com a justiça e com a paz. Somos seres únicos em nossas individualidades. Através da tolerância, aprendemos a ver o outro não como diferente, mas como alguém que merece o nosso respeito. É na diferença que aprendemos. Quando mostramos ser tolerantes, estamos sendo um maravilhoso instrumento de paz.
Por isso, meus amiguinhos, nós aprendemos hoje com a história do Reese e a foca Sony que nós mostramos tolerância quando respeitamos as diferenças entre nós e os nossos amigos. Nós mostramos tolerância quando entendemos e aceitamos que o colega ao lado pode demorar um pouco para aprender. Nós mostramos tolerância quando nós nos colocamos no lugar do outro para entender como ele sente ou age de determinada maneira. Nós mostramos tolerância quando entendemos e respeitamos o modo de ser, o modo de pensar das pessoas que são de outros países com culturas diferentes da nossa. Nós demonstramos tolerância quando tomamos uma iniciativa de nos relacionar com as pessoas que são diferentes de nós. Nós mostramos tolerância quando tratamos os outros assim como queremos ser tratados. Um grande beijo no coração de vocês. Espero que tenham gostado da história.